e conclusivas. Conclusivas. Ok. Então, vamos lá. Eu esqueci de gravar, agora eu coloquei. Só um minutinho, eu vou ter que voltar. Bom, gente, então, as conjunções coordenadas ou coordenativas são as aditivas. Vamos repetir. Adversativas. Qual outra? Alternativas e conclusivas. Beleza. Conclusivas. Vamos lá. Gente, se eu tenho uma conjunção aditiva, qual é a ideia que ela representa? Qual que é a ideia das conjunções aditivas? Adicionar informação a la que estamos dando. Exato. E quando eu adiciono essa informação, a segunda informação não vai mudar nada na primeira. São orações independentes que, quando elas são conectadas, sim, eu vou reduzir palavras, eu vou reduzir o meu enunciado, mas uma informação não vai mudar a outra. Exemplo, eu falo assim, o Anderson está prestando atenção. O Luiz Davi está prestando atenção. Para reduzir essa frase, eu posso dizer assim, o Anderson e o Luiz Davi estão prestando atenção. Ou seja, uma informação não mudou a outra. Sim? Não interfere, são informações independentes. Ok? Sim? Bom, uma coisa interessante da gente pensar é que no português a gente tem a conjunção e, que muitas vezes ela é pronunciada como i, mas eu vou escrever e. Ok, gente? Sim? Eu posso pronunciar a conjunção como i, mas eu sempre vou escrevê-la como e, a letra e. Bom, eu também posso ter a união de duas ideias negativas. Exemplo, nem o Júlio, nem o Diego estão presentes na aula. Como é que essas duas frases ficariam independentes? O Diego não está presente na aula, o Júlio não está presente na aula. Então, para reduzir esse não e não, eu vou colocar Júlio não está presente na aula, nem Diego. Ok? Eu também posso colocar e nem. Esse e nem também é um conector de ideias negativas. Uma ideia, uma informação não muda a outra. Eu vou adicionar duas informações negativas. Ok? Sim? Outra maneira que nós temos também é usando advérbios para conectar ideia com, para dar essa ideia de adição. Exemplo, eu falo assim, Júlio não veio à aula e Diego não veio à aula. O Júlio não veio à aula e o Diego também não. Então, nesse caso, eu não usei conjunção, eu usei um advérbio para poder conectar essas duas informações. Em espanhol, eu sei que para vocês é horrível dizer, não existe a gente dizer em espanhol também não, mas em português, sim. Em português, a gente diz também não, ou a gente pode dizer como em espanhol, tão pouco. Existe a expressão tão pouco em português, ok? Então, você pode dizer também não ou tão pouco. Entenderam, gente? Ou seja, um conector, nem sempre ele vai ser uma conjunção. Eu posso ter outras palavras que têm função de conjunção também. Ok? Bom, agora qual é o outro grupo que a gente tem? A gente já falou das aditivas, certo? Agora, as alternativas. O que é uma conjunção alternativa? Alguém sabe me dizer uma conjunção alternativa? Não? Como para escoger, o lo uno o lo otro.
E muitas vezes, Luz, pode ser também para eliminar, não só escolher. As alternativas podem ser eleição e eliminação. Exemplo, vai depender da ideia do enunciado. Você falar assim, John, ou você faz atividade de português, ou você faz atividade de pós-graduação. As duas você não pode fazer. Ou seja, ao mesmo tempo que você está escolhendo, você também está eliminando uma possibilidade. Entenderam quando eu falo de eleição ou eliminação? Sim? Voy a ponerlo como otro ejemplo, profe. Bom, você não pode comer carne de frango e carne de boi. Ou você come carne de boi ou carne de frango. Qual você vai querer? Cualquiera de las dos, pero no cambia el sentido de la frase. E no sentido de você pensar assim, que ao mesmo tempo que você pode eleger, você também pode eliminar. Porque a partir do momento que você elege uma opção, a outra já não existe. A outra não é válida. Ok, gente? Bom, então nós temos aí exemplos de conjunções alternativas. Ou, e a alternativa também que a gente tem é ora, a expressão ora. Sim? Então, essa expressão ou, no português, ela é única, ela serve para o com tilde, ou u. Porque em espanhol a gente tem 3, em português a gente vai ter só um, ou. Vai ser o o e o u junto. Ok? E nós usamos ou diante de algarismo, diante de palavra que começa com o, ou palavra com som de o. Por exemplo, em espanhol a gente fala assim, carne, tu puedes comer carne não, peraí, errei. Não, peraí, deixa eu pensar um exemplo. Este anillo es de plata u ouro. Vocês têm que usar u por causa da palavra ouro, né? Em português, não. Em português seria assim, esse anel é de prata ou ouro? Não tem problema. Okay? Como também em português você pode falar assim, você vai comer carne ou ovo? Não tem problema. Ovo. Yo en el micrófono que está abierto y no deja escuchar bien. Gracias. Oye, sí. De Alejo. De Alejo. Loquito. Gente, então até aí... Luiz, bom, eu falei o seguinte, que a conjunção ou do português, ela vai substituir 3 do espanhol, que seria o, ou com tilde e u. Sim? Em português não tem diferença. Eu vou usar sempre ou. Sempre. Ok? Essa é a mais usada, ou. E existem outros exemplos. Bem, bem, ora, ora. Ok? Todas essas expressões, elas são para apresentar uma alternativa ou uma opção. Bom, a outra classe que a gente tem, o outro tipo de conjunção coordenada, qual é? A gente já falou aditiva, já falou alternativa. Vamos participar. Como? Conclusiva? As conclusivas? Quais são as conclusivas? Conta para mim. Estoy intentando pensar en portugués. Vale olhar aí no seu Moodle, tem uma tabelinha aí, olha lá, consulta lá. Olha aí a tabelinha, onde está escrito aqui, ó, deixa eu voltar para compartilhar a tela. Só um segundinho, tá, Luiz Davi? Por consiguiente, sería un ejemplo.
Mas vamos olhar lá. Vamos ver como que é em português. Bom, então eu tenho aqui o videozinho e tenho a setinha aqui que vai me mostrar uma tabela dessas conjunções. Então, olha, aditiva, adversativas, alternativas, conclusivas. Quais são elas? Logo, por conseguinte, por isso, portanto, pois. Como o nome diz, eu vou usar para concluir uma ideia. Exemplo. Quem pode me dar um exemplo de uma oração conclusiva? Com qualquer uma. Ninguém? Eu estudo e depois dormo. Não, mas esse I aí é aditiva. Eu quero uma com ideia de conclusão. Tá bom. Pode ser, inclusive, esse exemplo aí de dormir, por exemplo. Você pode falar assim: eu estou com muito sono, por isso. Sim? Vou dormir? También se podría estudiar mucho y, por tanto, pasé no examen. Sim, mas aí vamos tirar o I. Vou colocar. Eu estudei muito, portanto, fui aprovada ou passei no exame. Pode ser essa opção também. Ya entendí, profe. Sí. Bom, eu posso falar assim: eu estudei muito, logo farei uma boa prova. Sim? Tienen que estar las dos oraciones conectadas con el mismo tema, ¿no? Sim. Tem que ser a oração com a primeira e a segunda orações têm que estar conectadas. Sim? Uma das orações vai ser o quê? A conclusão da outra. Por exemplo, o que nós estávamos falando de estudar. Eu estudei muito, logo farei uma boa prova, logo a prova estará fácil para mim. Ok? Professora, podría ser, agora estudo português. Mais tarde, dormo. Não, Luiz, porque aí você está usando ideia de tempo. Não, eu quero, para ser conclusiva, tem que ser uma dessas palavras aqui conectando uma oração com a outra. Profe, Por exemplo, eu não tenho trabalho, portanto, não tenho dinheiro. Pode ser também uma conclusão, né? Eu não tenho trabalho, portanto, não tenho dinheiro. Oi. não podemos ir na universidade. Por conseguinte, estudamos de forma virtual. Então, seria nós não podemos, né? Tem que ter um não na frente. Nós não podemos ir à universidade. Por conseguinte, estudamos virtualmente. Ok. Ok. Bom, e outro exemplo. Todo mundo entendeu? Posso mudar de tipo de conjunção ou ainda tem dúvida nessa? Sí, es como que quiere decir algo, como por decir,
eu não pude ir a trabalhar hoje. Por Aham. lo tanto, mañana trabalharé doble horário, não sei como decirlo. Dois turnos, dois horários. Por lo Aham, tanto, dois trabalharé. horários, dois turnos. Ou trabalharei o dobro? Sim? Ok, portanto, ok. Bom, vamos lá. Agora a gente vai passar para as explicativas. Como o nome já diz, eu vou explicar, eu vou dar um motivo, vou dar a razão de alguma situação. Bom, eu posso dizer assim: eu tirarei uma boa nota na prova, pois estudei muito. Ou eu tirarei uma boa nota na prova porque eu estudei muito. Eu tirarei uma boa nota por quanto. Não, tirarei uma boa nota por quanto estudei muito. E ele tirou uma boa nota. Não, deixa eu dar um exemplo com o quê? Ele estudou tanto que tirou uma boa nota. Ok? Ou eu trabalhei tanto que fiquei super cansada. Ou por quanto cheguei super cansado. Sim, por quanto eu fiquei super cansado. Só que esse por quanto é algo assim, uma expressão que eu quase não uso. Eu vou usar mais o porquê, pois, por isso. Também pode ter uma ideia de explicação e pode ser ideia também de conclusão, vai depender da frase. Ok? Bom, e a gente tem o último grupo que a gente chama de adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Uma oração vai apresentar uma ideia contrária à anterior. É só a gente pensar na palavra adversário, sim? O que é o adversário? O adversário é alguém que vai apresentar algo que seja desfavorável a mim, sim? Mas todos os dois têm o mesmo objetivo. Vamos pensar lá. Eu estou dando aula virtual, não tenho que ir à universidade, mas estou trabalhando o dobro. Quando as pessoas pensam que alguém está trabalhando em casa, eles pensam o quê? Não tem que ir à universidade, está dando aula virtual, está trabalhando menos. Então, eu venho com uma informação contrária à lógica da primeira. Eu estou trabalhando em casa, não tenho que ir à universidade, mas estou trabalhando o dobro. Esse mas introduz a informação contrária à primeira. Entenderam? Hein, gente? Profe, ¿puede repetir, porfa? Eu falo assim: eu não estou indo à universidade, estou dando aula virtual, mas estou trabalhando o dobro. Qual que é a lógica? Todo mundo pensa, as pessoas que estão em casa estão descansadas, os professores não estão dando aula, não estão trabalhando. Ao contrário, eu digo, mas estou trabalhando o dobro. Outro exemplo que eu posso dar, eu não posso ir à universidade, contudo, tenho que dar aulas virtuais. Sim? Nós tivemos muitos problemas de conexão, porém, conseguimos vencer o módulo 2 e 3. Ou melhor, 3 e 4. Nós não tínhamos a plataforma Moodle, contudo, tivemos que fazer aula em outras plataformas. Ok? Hein, gente? Sim, profe. Sim?
Bom, Sim, então vamos lá. Sí, profe. As duas conjunções adversativas mais usadas seriam o mas e o porém. Sim? Mas nós também podemos usar qualquer uma das outras. E eu queria chamar a atenção da Profe, expressão. una pregunta. No importa cómo lo utilicemos, o tiene que especificar uno, o cambia la oración si cambiamos entonces entre tanto, o es lo mismo utilizar entre tanto y más, o la misma cosa, ¿no? Eu acho que vai depender da frase, Carlos. Algumas frases vão caber mais a palavra mas e outras o entretanto. E uma outra dica as palavras porém e mas significam a mesma coisa. Mas eu vou usar geralmente dentro da mesma oração e o porém eu vou usar iniciando uma nova oração. Ok? Depois eu vou dar exemplos escritos para vocês, só um momentinho. Como é que eu poderia colocar aqui? Eu falo assim, eu não estou indo na universidade, mas tenho que dar aula virtual. Ok? Essa eu usei dentro da mesma oração. Agora, iniciando um novo período, eu posso falar assim, esta semana toda eu tive treinamento virtual, tive muito trabalho, ponto. Porém, tive que dar as aulas virtuais também. Ou seja, se eu tive treinamento, tive muito trabalho, conclui-se que eu não tive tempo para dar as aulas virtuais. Aí eu apresento uma ideia contrária. Eu falo, essa semana eu tive muito treinamento virtual, muitas reuniões com a universidade, porém, não fui liberada das aulas virtuais. Tive que dar as aulas virtuais do mesmo jeito. Aí seria iniciando uma outra oração, ok? O que eu queria chamar a atenção para vocês é da palavra todavia. Todavia, a gente pode confundir com espanhol. Qual que é o sentido da palavra todavia em espanhol? É a ideia de que en tempo. español todavía se pasa lo mismo. Da ideia de aún. Sim? Todavía, pues, es como decir, Todavía estamos en cuarentena. Exemplo. Hay una condición, siempre tiene una condición, todavía no puedo, o todavía no estoy listo. Ou seja, aí eu estou estabelecendo uma expressão de tempo, uma ideia de tempo. Exemplo, vocês já se formaram na universidade? Todavía no. Ainda não. Não, em português a gente não pode falar todavia não. A gente vai falar assim, ainda não. Ainda. Esse ainda. Deixa eu colocar aqui a palavra na internet. Ainda não. Todo mundo vê aí? A palavra ainda não, eu escrevi aqui em cima. Ó. Ainda. Ainda não. Em português é a mesma coisa de aún. Aún não, ou todavia não. Sim? Então, esse todavia do português, esse todavia do espanhol não é o todavia do português. Como que seria o todavia do português? A mesma coisa do pero. Exemplo. Profesora, Oi. pero todavía en español se presume que dicha situación cambiará o es posible que cambie en el futuro. Sim, mas é isso que eu estou te explicando, Miller. A palavra todavia em português, ela não é a mesma coisa de todavia do espanhol. Quando eu quero dizer que uma coisa está sujeita à outra, que futuramente essa situação pode mudar, eu vou dizer ainda não. Exemplo,
Vocês podem desconectar o Meet? Ainda não. Porque eu não terminei a aula. Sim? Entenderam? Se fosse em espanhol, seria assim: nosotros nos podemos desconectar? Todavía no, porque eu não terminei as explicações. Seria algo assim. Em português, nós podemos nos desconectar? Ainda não, porque eu não terminei as explicações. Como que eu vou usar esse todavia do português? Eu falo para vocês assim: Luz, você me mandou a atividade, todavia eu não olhei se eu recebi. Ok? Tem um sentido muito parecido. Não, porque eu falo assim, você me mandou as atividades, todavia eu não olhei se recebi. Eu estou te dizendo o seguinte, tu me enviaste as atividades, pero yo no averigué se la recebi. Pero. Esse todavia é pero, não é a mesma coisa de ainda. Ah, bom, professor. Vou usar com outro exemplo que não dê essa ideia de que vocês possam confundir. Eu falo assim, eu recebi o meu salário, todavia não vou gastá-lo, porque não posso sair de casa. Entendeu? Sim, professora. Eu quero viajar, todavia não tenho dinheiro. Sim? Hay que saberlo utilizar. Esse todavia sempre vai ser ideia de oposição da primeira oração, da primeira informação. Se eu falo que eu quero, olha, por exemplo, eu quero um celular novo, todavia não tenho dinheiro para comprar. Ou seja, eu não tenho dinheiro, eu quero, mas eu não posso realizar. Ok? Uhum. Como que eu posso falar, usar essa expressão de algo que vai mudar no futuro? Eu falo assim, eu olhei um celular novo, mas ainda não comprei. Ainda não comprei, pode mudar. Ou eu posso dizer assim, eu ainda não terminei as explicações. Por isso, vocês não podem sair da plataforma. Ou eu posso perguntar, vocês já terminaram as atividades de hoje? Ainda não, porque vocês nem começaram a fazer. Ok? Sim, não, sim, nunca confundir. Esse todavia do português não é o todavia do espanhol, ok? Todavia do português, lembrem-se que seria como correspondente de pero. Ok? Ou sin embargo, vai depender da oração. Bom, meninos, essa é a primeira explicaçãozinha de conjunções. Por quê? Porque eu vou trabalhar somente esses tipos de conjunções com vocês, somente esses 5 tipos, nesse módulo. No próximo módulo, eu aprofundo mais nas conjunções subordinativas, ok? Hein, gente? Ok, Sim, professor. Ok. Obrigada. Ok, Bom, então, agora, o que nós... Anderson, tem alguma pergunta? Alguém tem alguma outra pergunta já para eu passar a atividade do Moodle? Não, profe, não. Não? Então tá. Então, vamos lá. No Moodle, eu vou fechar aqui, tal, para falar o que eu quero que vocês façam. Señor. Victoria magistral. ¿Qué? Victoria magistral, gané la partida. Ay, qué... Matame a mi tío. Vamos con la panela. ¿Qué gana con eso? Gente, olha só. Eu tenho aqui, No, pero onde pues, está pero- escrito prática. Carlos, micrófono. Apaga su micrófono, por favor. Bom, onde está escrito prática, gente? Prática conectores. Todo mundo achou?
Sí, profe, ahí estamos viendo. Clica aí. Vê se aparece para vocês a atividade. Ya miro, profe. Mis cursos. Un momentico. Ok, querido. Todo mundo ensaia aí. Semana 1. Tem que aparecer assim, ó. Quer ver? Aí. Pues ahora dice que debes incluir prácticas para... Para vocês não aparece esse questionário aí, não? Complete em Sí, período. profesora, a mí sí me aparece. Conjunções coordenativas adequadas. Aí eu tenho uma coisinha que está errada. Onde está escrito complete em períodos, é complete os períodos, tá? Bom, então como é que vocês vão responder para mim? ¿Dónde usted está? Oi? No me sale donde usted está, no me sale. Me dice que usted debe incluir la actividad para practicarla. Espera só um minutinho. Sí, Tá? Te ahí. Entre y ahí le sale la tarea. Le doy donde en Inter. Entre ahí abajito, ahí donde le dice la práctica, ahí abajito donde dice Intenta resolver. Eso, sí, ahí, por favor. Bom, então eu voltei Sí, tudo. ya, muchas gracias. De nada. Bom, então, gente, aqui, práticas conectores, certo? Profe, no me sale. Uai, dá um... Mis cursos, aí apareceu o curso meu da Manuela. A ver, retiras. Aí vai práticas, bonito. Aí, Mis cursos, me aparece 1. porque para mim aparece 2 porque eu tenho outro grupo. Ok, aí você vai chegar em prática. Achou, John Alejandro? No, profe, pero yo creo que es mi computador que está como bloqueadito. Espera, yo vuelvo y lo reinicio. Tá. Então, gente, vocês entenderam aí, né? Vai usar uma das conjunções que a gente aprendeu, dependendo do contexto da frase. Vamos fazer a primeira aqui como exemplo, tá? Sí. Bom, tá escrito assim. O professor entrou na sala, cumprimentou os alunos. Qual palavra que eu poderia colocar aí? Conectores. Podría colocar o sea, ahí, aditiva. Exato, é isso que eu quero que vocês façam. Aí, Luz, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui nesse campozinho que está abaixo, número 1, sim, e colocar E. Só isso. Vocês vão responder de acordo com o número, não precisa responder de acordo com a letra. É o número, porque o que eu vou corrigir aqui são os espaços, tá bom? Sim. Gente, eu vou sair um minutinho, vou tomar uma água e daqui a pouco eu volto, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, me chame. À medida que vocês terminarem esse, faça aquele lá do Velha Infância, que é aquele texto, atividade de interpretação de texto. Listo. Ok? Bom, então daqui a uns minutinhos eu volto. Não entendi a segunda parte. Qual segunda parte? Ah, tá. Então deixa eu voltar aqui, o Anderson, e mostrar para você. À medida que vocês terminarem esse exercício, vocês vão fazer o segundo, que está aqui, ó. Que é prática também, mas é leitura, compreensão e interpretação de texto. Está escrito aqui, velha história. Achou, filho?